Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós faremos uma introdução à cinemática, estudando o comportamento no deslocamento de um corpo e como é que nós podemos utilizar isso para entender os seus dados com relação à posição, à velocidade, a tempo de deslocamento e etc. Ok? Bons estudos para vocês! O que é a cinemática escalar? A cinemática escalar é a parte da ciência que estuda os fenômenos correlacionados a um deslocamento de um corpo qualquer. Exemplo, eu tenho uma pista. Nesta pista, eu tenho um veículo trafegando. Durante esse tráfego desse veículo, eu preciso analisar, por exemplo, sua velocidade, sua aceleração, a posição nos muitos instantes dentro de um determinado espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar analisar este comportamento, uma determinada trajetória, a partir de duas referências, uma origem e um final, tá? Verificando quais são os dados que ocorrem durante esse deslocamento. Então, eu verifico que existe um deslocamento linear, nesse caso um deslocamento linear, um deslocamento do corpo, onde eu posso observar a velocidade impressa sobre esse deslocamento, a aceleração que gera essa velocidade e um tempo para que ele atinja um determinado espaço. A partir desses dados, então, quando nós pensamos na cinemática escalar, nos primeiros fundamentos da cinemática, nós precisamos analisar esses elementos. Posição, inicial e final, velocidade, inicial e final quando se aplica, a aceleração, o tempo de deslocamento, esses são os elementos que nós analisamos com a cinemática. A primeira coisa que nós precisamos observar é o chamado referencial. Por que isso? Porque quando nos referimos a deslocamento, nós também estamos pensando em a variação de um determinado ponto em relação a outro. Ou seja, quando nós observamos esta figura, eu tenho um veículo trafegando. Se eu observar essa figura em relação ao movimento dele, em relação ao hidrante, eu posso dizer que o veículo está em movimento. Então, isso significa dizer que o hidrante está estático e o veículo está movimentando-se. Agora, se eu observar o deslocamento desse veículo no espaço, movimentando-se, em relação ao motorista, eu poderia dizer que não há diferença de variação da posição entre os dois. Portanto, eu posso dizer que eles estão estáticos um para o outro, ou seja, não há movimento em relação do veículo em relação ao motorista, enquanto há movimento do motorista e do veículo em relação ao hidrante. Isso é uma coisa importante para se observar, a questão do referencial. Nós estamos olhando este movimento em relação a qual referência? Depois, trajetória. O que se diz por trajetória? A trajetória é o caminho ou o traço que um determinado movimento realiza. Eu poderia dizer que eu tenho as trajetórias retilíneas, sempre observando dentro do tempo inicial e final. A curvilínea, também na mesma situação, tempo final e inicial. Então, em um intervalo de tempo, eu tenho uma determinada trajetória. E a circular. Sempre que nós olharmos, então, os movimentos, nós podemos ter esses três tipos de movimento. Observa que a circular ela é entendida como circular porque existe uma referência em relação a ângulo que nós vamos ver mais tarde. Bom, posição escalar.
O que é a posição escalar? A posição escalar é a posição em um determinado instante do tempo. Então, o meu veículo entra em movimento no instante inicial. Passados 5 segundos, ou seja, passado um ciclo de tempo, qual a posição naquele instante? Então, eu digo que eu tenho uma posição inicial do veículo no instante inicial. Uma vez ele em movimento, eu terei, por exemplo, no caso de 5 segundos, no nosso exemplo, eu tenho uma posição final relativa a esse instante de 15 metros. Passado mais 5 segundos, ou seja, no instante 10 segundos, eu terei uma nova posição, então uma posição de 30 metros relativa ao instante 10 segundos. E assim sucessivamente. Então, enquanto o veículo estiver em movimento, conforme varia o tempo, varia a posição do corpo. Essa é chamada posição escalar. Depois, quando nós observamos os movimentos, nós temos que separar por dois tipos. Nós temos o movimento uniforme, onde o movimento uniforme, a velocidade inicial e final, ela é a mesma, ou seja, a velocidade é constante. Isso implica em dizer que a aceleração é nula. E o movimento uniformemente variado, onde a velocidade inicial é diferente da velocidade final. E aí isso implica em dizer que a aceleração é constante, ou seja, um corpo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. No primeiro instante ela estava com 5 metros, com uma velocidade de 5 metros por segundo. No segundo instante ele pode estar com uma velocidade de 10 metros por segundo, e assim sucessivamente, ou seja, a velocidade vai aumentando conforme a força, a aceleração, imprime a sua intensidade. Função horária. Quando nós nos referimos à física, uma coisa que é importante para a gente observar a posição dos movimentos são as suas correspondentes equações. Na verdade, na matemática, na física, a equação é fundamental. Então, a função horária de um corpo é dada por essa expressão. S de t, ou seja, a posição final no instante t, a posição no instante t é igual à posição inicial S de 0 mais velocidade inicial vezes o tempo. Aplicada esta equação, nós conseguimos achar as múltiplas posições conforme um determinado corpo. Então, esta é chamada de função horária ou equação horária do deslocamento de um corpo. Depois, deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é a posição final conforme o deslocamento de um corpo. Ou seja, posição final menos posição inicial. Lembrando que, quando a minha posição inicial for igual a 0, então o meu deslocamento final, meu deslocamento escalar, é igual à posição final. Entretanto, a gente pode observar que nem sempre é analisado desta forma. Exemplo, pegamos uma determinada rodovia e a partir do quilômetro 13 daquela rodovia se faz a análise do comportamento daquele trajeto até o quilômetro 25. Ou seja, 25 menos 13, isso vai me dar o deslocamento, o quanto ele se deslocou dentro daquele intervalo. Tá? Então é importante observar isso. Depois, velocidade escalar média. O que é velocidade? Velocidade é a resultante da relação deslocamento na variável tempo. Ou seja, conforme o meu veículo se desloca, o meu tempo também transcorre. A partir daí, então, eu posso entender como velocidade média é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. De novo, observando que eu posso ter as duas referências iniciais no instante e na posição 0. Bom, outro caso, uma outra coisa importante é lembrarmos das unidades de medida. A unidade de medida da velocidade média é metros por segundo.
Então, se eu tiver, por exemplo, em quilômetros por hora, ou metros por hora, ou qualquer coisa assim, eu tenho que então fazer as suas transformações para metros por segundo. A transformação é simples. Se eu estou em quilômetro, eu converto para metro. Se eu estou em hora, eu converto para segundo. Ok? Depois nós vamos praticar e nós vamos ver que tem até um dispositivo prático para fazer essa transformação. Um exemplo, primeiro. Exemplo, eu tenho uma trajetória. Se eu tenho essa trajetória, quando um corpo entra em movimento no sentido da trajetória, eu posso observar então que a minha posição final será maior que a minha posição inicial. Isso vai implicar para a gente dizer que a minha posição, minha variação do tempo, variação do espaço, ΔS, sempre será maior que zero. E também implica para a gente dizer que a nossa velocidade ela é constante positiva. Ou seja, eu tenho uma velocidade crescente. Ok? Bom, quando o corpo está em sentido contrário à referência, o que é esta referência? Exemplo, eu digo que o meu veículo, a minha pista norte e sul, e eu estou num movimento contrário a esse movimento. Então, eu estou partindo do sul para o norte. Então, isso é importante também observar. Nesse caso, a gente observa que a velocidade final é menor, a posição final é menor que a posição inicial. Isso implica em dizer que o meu deslocamento será negativo. Agora, observa uma coisa importante. É sempre observado em termos de módulo. Então, quer dizer, não existe espaço negativo. Mas quando a minha posição for negativa, isso então vai implicar em dizer que a minha velocidade, o meu movimento, ele está variando em sentido, no caso positivo, progressivo, no caso negativo, retrógrado, ou seja, eu estou andando para trás. Isso também vai me implicar em dizer que a minha velocidade ela pode ser negativa. Quando a velocidade for negativa, então, minha posição negativa, eu tenho então que o meu movimento é retrógrado. Quando minha velocidade for positiva, ou seja, minha posição o meu deslocamento é positivo, o meu movimento é progressivo. Essas classes facilitam para a gente a observação dos resultados. Durante, por exemplo, o processo de cálculo, acontece muitas vezes da gente calcular alguma coisa e chegar à conclusão de que, opa, a velocidade deu menos 12. Então, o professor Marcos disse que não existe velocidade negativa. De fato, não existe velocidade negativa. O sinal, então, está indicando que o movimento é retrógrado, que ele está contrário à referência, e não que a velocidade seja negativa. Ok? Isso é importante observar lá nas nossas resoluções. Joia. Um formulário que é importante nós utilizarmos. Este formuláriozinho aqui, onde nós vamos incrementando esses formulários. Equação horária, que é posição do corpo igual posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo na unidade metro. Então, a unidade do Sistema Internacional para a posição é sempre metro. Deslocamento, mesma coisa. A unidade no tempo é o segundo. Então, lá, equação horária, velocidade média igual ΔE sobre ΔT. O que é delta? Delta é diferença do maior pelo menor. Então, posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. E a unidade, metros por segundo. Ok? Joia. Bom, vamos fazer um exercício, um exemplo prático para que a gente possa interpretar esses dados. Exemplo. Qual deve ser o tempo máximo em um treinamento de caminhada que propõe caminhar 7 km por dia, mantendo uma velocidade constante de 6,4 km por hora? Bom, reparem, quando nós temos um problema qualquer para resolver, a primeira coisa a fazer é coletar os dados. Então, vamos aos dados.
analisando o nosso problema, nós verificamos que nós temos uma caminhada, 7 km, isso então é o nosso intervalo, o nosso deslocamento, ΔS, 7 km. Temos uma velocidade constante, e aí a gente pode entender como que não há aceleração. Então, 6,4 km por hora. Então, 6,4 km por hora. Joia. Outra informação fundamental é o que se quer saber. O problema quer saber o tempo desse deslocamento. Então, o meu tempo é igual a uma interrogação. Eu não conheço. Eu preciso descobrir isso. Bom, um último conjunto de dados que é fundamental para a gente é o seguinte: as nossas fórmulas. Na nossa aula de hoje, nós vimos 3 fórmulas: a equação horária, a expressão para o deslocamento e a para velocidade média. Quando você tem um conjunto imenso de fórmulas, a recomendação é a seguinte: pegue os dados e localize nas fórmulas aquelas que têm todos os elementos do seu problema. Então, olha só, nós temos deslocamento, velocidade média e ΔT. A única equação que trata dos 3 elementos é a terceira, tá? Ou seja, a equação que trata da velocidade média. A partir daí, então, nós aplicamos esta equação para a solução do problema. Já temos os dados selecionados, temos a equação, basta fazer a substituição. Então, quer dizer, ΔS será substituído por 7 km. Velocidade média será substituído por 6,4 km por hora. Joia. Bom, agora é a álgebra. Eu preciso descobrir o ΔT. Então, ΔT passa multiplicando 6,4. Então, eu vou ter ΔT, que multiplica 6,4 km por hora, igual a 7 km. Depois, eu preciso isolar ΔT. Então, 6,4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter ΔT igual a 7 km dividido por 6,4 km por hora. Repare que eu estou colocando as unidades. O ideal é que se coloque as unidades, tá? Bom, agora nós podemos fazer algumas simplificações. ΔT vai ser igual a 7 dividido por 6,4 e quilômetro dividido por quilômetro simplifica. Então, o resultante 7 dividido por 4 será 1,093 hora. Agora, reparem, unidade decimal. Se nós voltarmos no nosso enunciado, nós não temos essa resposta. Temos que ajustar para unidades de relógio, unidade de tempo. Então, o que eu faço? Eu pego agora e vou fazer essa transformação. Como é que nós fazemos essa transformação? Multiplicamos por 60. No caso, as nossas respostas estavam em minutos. Então, nós multiplicamos por 60, ΔT será 1,093 vezes 60, ou seja, ΔT será igual a 65 minutos. Perfeito. Achamos então a nossa unidade. Uma vez achado esse resultado, voltamos no nosso problema. Verificamos as nossas respostas. Não deve ultrapassar 1h30, não deve ultrapassar 65 minutos. Resposta correta. Item B, 65 segundos. Ok? Joia. Beleza. Agora eu recomendo que vocês peguem os exercícios na descrição do vídeo, façam os exercícios, anotem suas dúvidas para que na nossa próxima aula, no nosso encontro presencial, ou melhor, virtual, vocês tenham dúvidas para que a gente possa sanar as dúvidas e dar continuidade aos nossos estudos, ok? Joia! Bons estudos para vocês!